Amém. Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa mensagem, a nossa palavra. E eu gostaria de começar falando uma frase. Eu não sei quem disse, não sei se ela é montada dessa forma. Eu não sei muito sobre essa frase, mas ela é verdadeira. A frase é: Deus age de maneiras misteriosas. Esse nem é o tema, mas eu achei interessante. Deus age de maneiras misteriosas. Por que eu estou falando isso? Porque os irmãos sabem que eu gosto de contar para vocês, falar para vocês como que a gente chegou, como que a gente trouxe esse texto. E tudo começou na semana passada. Na verdade, assim, desde a base passada eu já tinha um tema. Eu já tinha algo que Deus estava falando comigo que eu queria trazer aqui também. Então eu comecei a pensar sobre esse tema, só que semana passada mudou um pouquinho as coisas. Porque semana passada eu tive o privilégio, se assim pode se dizer, de sentir algo se movimentando aqui no meu rim. Eu tive uma crise renal na semana passada. Uma crise renal. E o Facebook me lembrou, eu até estava brincando em casa, eu falei assim, eu acho que é de mês mesmo. Porque há 11 anos atrás, em março mais ou menos assim, eu tive a minha primeira crise renal. Minha primeira pedra no rim, 11 anos atrás, nesse mesmo tempo. E agora, depois de tanto tempo, ela veio me visitar. Só que dessa vez no lado esquerdo. Eu tive primeiro no direito, aí no esquerdo. Então, imagina, quem conhece a dor sabe. E quem não sabe, eu vou te falar. Dizem, eu ouvi de uma mulher, então por isso que eu posso falar, que é pior do que dor de parto. Então, eu acredito no que ela disse. A minha avó falou também, falou assim, é uma dor horrível, insuportável, Então, é uma experiência, assim, horrível, Então, semana passada, foi do nada, foi numa terça-feira, eu estava em casa, normal, meus pais tinham ido em casa, passar lá em casa um pouquinho, de tarde, estava tranquilo, jantei tranquilamente, eu estava assistindo televisão, veio um incômodo, fui até o banheiro e começou a doer do nada. E aí eu corri para o pronto-socorro, já cheguei, foi engraçado porque eu já cheguei falando, na triagem, eu falei assim, tô com uma, quando eu tô com dor eu sou muito objetivo, porque eu não gosto de demora, eu quero tudo rápido, Então eu já cheguei assim, tô com uma dor aqui, acho que é pedra no rim. Aí ela, você já teve? Eu tive, por isso que eu acho que é pedra no rim. E aí ela, não, tá, então já pegou, me levou, tomei o medicamento, primeira vez que o medicamento também não funcionou 100%, porque eu estava com uma dor aqui na parte do rim, uma dor no abdômen. Passou a dor no rim, ficou a dor no abdômen. E aquela dor a noite inteira. Aí eu fiz os exames, tudo bonitinho. Acusou alguns probleminhas ali, mas pela conversa do médico era por conta da pedra no rim, mas ele me indicou a ir ao urologista. Só que, tipo assim, mesmo assim, eu voltei para casa, ainda com a dor, passei mal a noite inteira, sabe? Chamei o Hugo, a noite inteira, vomitei bastante. Logo pela manhã, eu consegui expelir a pedra, era 0,2 centímetros. Expeli, passou a dor, tranquilo, mas vou marcar, porque além de eu fazer esses exames, eu fiz uma tomografia, na tomografia falava, olha, tem uma outra pedra no outro rim. Eu falei, eu não quero passar mais por isso, vamos dar uma olhada no que o doutor tem a dizer, Fui até o urologista, sentei, expliquei tudo. E aí a gente viu, foi legal, ele me mostrou as imagens, porque eu fui no pronto-socorro do São Camilo, depois fui na consulta lá no São Camilo também, aproveita, já está tudo lá, os exames tudo de lá. Ele me mostrou, realmente tem uma pedra no lado direito. Na verdade a tomografia me acusou 6 pedras, na imagem a gente só viu uma, então não sei, Mas o doutor falou assim, bem simples, ele falou assim, isso aqui vai sair naturalmente, não se preocupe, isso aqui a natureza resolve. Aí ele falou 2 coisas, ele falou assim, só que uma coisa, tome bastante água e evite algumas coisas, Ele me falou 3, mas uma das que realmente eu sei que acaba me pegando um pouco é o sódio, Eu gosto de um pouquinho de sal, só. E aí ele falou, evita essas coisas, em excesso, tudo mais, tal. E terminou, eu pedi um outro exame só para validar, porque o resto estava tudo certo. Estava tudo bonitinho, só essa questão da pedra no rim, beleza. Saí da consulta, peguei um copinho d'água, eu falei, eu já vou começar agora. Peguei, tomei um copinho d'água,
E aí, por isso que eu te falo, Deus age de maneiras misteriosas, porque o que eu tinha para falar, eu falei, não, é isso que eu preciso falar. A mensagem veio para mim quando eu tomava um copinho de água depois de passar um perrengue. E a mensagem que eu quero trazer, o tema da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é a fonte da vida, baseada num copinho d'água. E os versículos que vão nos basear nesta noite, meus irmãos, estão lá em João 4, é o versículo 13 e o versículo 14. João 4, 13, 14, anotem, depois entra na live, pega de novo, revisa esses textos, não leia só eles, leia o contexto, é muito bom. João 4, 13 ao 14 fala o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Deu para entender mais ou menos aonde eu cheguei? Um copinho d'água me levou para esse texto. Vamos contextualizar. A gente já falou sobre esse texto em outros momentos aqui na igreja, mas vamos recapitular o que aconteceu aqui antes dos versículos que nós lemos. Jesus, ele decidiu voltar para Galileia. Só que ele também decidiu que ele ia passar por Samaria. Não era o normal, não era o costume dos judeus. Por quê? Existia um conflito religioso, étnico, ali entre os judeus e os samaritanos. Existia um conflito ali. Então, não era o caminho que os judeus faziam, mas Jesus falou, vamos por lá. E eles foram. Chegando em Samaria, Jesus chegou na primeira cidade ali, Sicar. E Jesus, provavelmente, cansado da viagem, parou aonde? Ao lado de um poço. Esse poço tinha um nome, era o Poço de Jacó. E ele ficou ali parado, enquanto os discípulos iam para a cidade comprar um pouco de alimento. Jesus ficou ali, do lado do poço, há momentos sozinho. Só que logo depois, a Bíblia não relata quanto tempo, mas entendemos que é logo após a saída dos discípulos, uma mulher samaritana chega até o poço para pegar água. Ela chega com não é balde, né? A gente fala balde, mas entendam, um jarro. Se eu falar balde, por favor, é jarro, tá? Ela chega ali para tirar a água daquele poço e Jesus faz um pedido para ela. Assim, me vê um pouco de água para eu poder beber? Estava cansado, normal. Só que a mulher, ela ficou surpresa, porque, como eu falei, os samaritanos e os judeus não tinham essa relação amistosa, uma relação legalzinha. Então ela se surpreendeu, não se assustou, né? Só se surpreendeu, e ela questionou Jesus de estar falando com ela. E aí, após isso, é aí que a gente vê aquela frase clássica de Jesus. Fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem eu sou, você pediria água a mim, e eu te daria a água viva. E ela questiona. Ela faz um questionamento: como é que o Senhor pode me dar dessa água, se o Senhor não tem nenhum jarro, não tem nada para pegar água? Ela também questionou se ela não sabia quem era. Então ela questionou: o Senhor é maior do que Jacó? Sabe, talvez no intuito de Jacó era dono dessas terras, dono desse poço. O Senhor é maior do que Jacó, tem um poço melhor, algo melhor. E aí a gente entra onde nós lemos que Jesus falou que a água daquele poço, quem beber dela vai ter sede ainda. Ela sacia momentaneamente, mas a água que ele oferece, a pessoa nunca mais vai ter sede. E o que eu acho engraçado é que logo depois, a mulher, ela fala assim: olha, então Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede, porque eu não quero mais vir aqui. Agora, vamos parar um pouco de contextualizar aqui. Eu quero falar para vocês, lembrar um pouco de fatos importantes sobre água na nossa vida. Água. Agora vamos falar de água. H2O, né? Os mais íntimos, só água mesmo. A água, ela está presente no nosso corpo e ela está presente na terra. No nosso corpo, 60% a 70% de água que nós temos. Somos compostos disso. Para hidratar, levar nutriente para o nosso corpo
expulsar substâncias tóxicas, através, por exemplo, da urina. A água no nosso corpo tem todas essas funções. Ela também está relacionada a funções de meio aquoso. Ou seja, por exemplo, digestão. Quando o nosso corpo faz digestão, ele utiliza da água para fazer o que, por exemplo? Criar o suco gástrico. Por exemplo, uma mulher grávida, o bebê, ele é envolto do líquido amniótico, feito também, composto de água, e a criança é envolta disso para ser protegida ali dentro do útero. Tem várias funções da água para a gente, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ela tem várias. Só que para todo organismo funcionar dessa forma, se a gente utiliza a água, a gente precisa repor essa água. Então, é indicado, mais ou menos, depende muito, não levem o que eu estou falando a sério, vá ver com o médico, porque eu já ouvi falar que às vezes tem gente que é mais, tem gente que é menos, mas a média é que você tome de 2 a 3 litros de água por dia, para você repor tudo isso. Por exemplo, hoje eu estou com um calor, entendeu? Eu estou suando aqui, então eu estou perdendo água, logo eu vou precisar repor mais água, né? Então, indicam 2 a 3 litros de água por dia. E é por isso que a gente sente sede. Porque a sede, ela nada mais é do que o nosso, eu até anotei aqui, o nosso hipotálamo. O hipotálamo, ele percebe que está faltando água no corpo, e aí ele manda um sinal para o córtex cerebral, falando assim, ó, falta água. E aí o cérebro manda um outro sinal que é traduzido nessa sede, essa vontade de tomar água. Então é o seu corpo falando assim, ó, falta água. É como se fosse um carro, e aí começa a apitar, né? Ó, você está entrando na reserva. É mais ou menos isso o que o nosso corpo faz. Essa é a sede, por isso que a gente tem essa sensação. Agora na Terra, por exemplo, saindo um pouco do corpo humano, vamos falar da Terra. A Terra, o planeta Terra, todos nós consideramos, né, a água como um dos minerais mais importantes da nossa vida. Mais importantes do mundo. Porque o planeta Terra, ele é coberto 70% de água. E desses 70%, só 2,5% é de água que a gente pode consumir, água doce, né? Que a gente chama. Mas a água na natureza, ela tem várias também funções. Ela é responsável por nutrir caules de plantas, de árvores. Ela é também responsável pela qualidade do solo, o equilíbrio do ecossistema. Ela também é responsável por hidratar os animais. A água da chuva, responsável por encher os maiores reservatórios de água, encher rios, né, lagos. A água também foi base para várias outras coisas, por exemplo, na agricultura, ela é uma base. 90% da composição da agricultura vem da água. 90%, por exemplo, de um alface é de água. Sem água ele não funciona. Na antiguidade, então, tem muito mais papel. Porque, vamos pensar que não tinha, por exemplo, elementos, né, não tinha carro, não tinha moto, não tinha facilidade de transporte. Então, a água era um meio de transporte. Mas não somente isso, o desenvolvimento de civilizações, a água estava muito presente. Exemplo, Mesopotâmia. Eu sempre me atrapalho. Eu não consigo. Mesopotâmia. Ela possibilitou a agricultura, possibilitou a pecuária e a higiene. Então, a partir dali, eles começaram a ter mais esse sentido de higiene e tornou-se um recurso básico até hoje. Tudo o que a gente viu aqui, todas as informações, a gente consegue chegar a um fator, a algo que a gente pode concordar, que a gente já concorda, que nós já sabemos, mas hoje a gente enfatiza, sabendo de tudo isso, é que a água, ela é fonte de vida. E não é brincadeira, né? Parece que a gente pega, não é pesado, né? Mas coloca um grau a mais. Não, é fonte de vida. Dizem estudos que você pode ficar 40 dias realmente sem comer, mas você só pode ficar no máximo até 3 dias sem beber água. Você precisa de água, seu corpo precisa, é fonte de vida. Agora, vamos voltar para o texto. Você já pensou não sentir mais sede? Eu acho que não. Por quê? Porque hoje a gente tem facilidade. Eu, por exemplo, estou com sede, eu tenho uma água. Se vocês tiverem sede, vocês se levantam, pegam a água ali. Hoje é fácil.
sentir mais sede não é uma coisa que a gente se preocupa. Mas, quando a gente coloca a nossa visão lá atrás, tentando entender como que o povo pensava, a gente consegue entender um pouco desse motivo. A gente consegue entender por que as pessoas talvez não quisessem mais sentir sede física. Agora, ainda falando do físico, sede físico. Porque naquele tempo você não podia morar em qualquer lugar. Você tinha que escolher um lugar muito bom, com um solo bom, para plantar, para conseguir criar os animais, e de preferência que fosse próximo de uma fonte de água, seja um rio ou, né, um poço. Mas você precisava de uma fonte de água para você cuidar da sua plantação, porque não adianta só o solo, para você cuidar dos seus animais, porque também não adianta só deixar eles lá, e para que você também pudesse viver. Então era muito importante, na verdade era uma caçada. Achar um lugar para morar, achar água, era um processo, sabe, que era penoso. Você não vê o pessoal se movimentando em, vou morar aqui que não tem ninguém. Principalmente quando a gente vai ver filmes, retratações dos tempos bíblicos. A gente olha o pessoal caminhando, aí vê um monte de espaço, aí você pensa, por que, bobo, você vai andar até lá, mora aí, né? Faz um campinho aí, uma casinha aí. Mas não, você precisava ter noção da onde você estava morando, noção da onde você estava. E aí fica um pouco mais fácil de entender o que a samaritana estava falando. Porque quando ela fala, para que eu não precise mais voltar aqui tirar água, dá para poder entender que era um processo penoso. Se ela não quer mais voltar, era um processo chato, era um processo trabalhoso. Além do mais, a gente não tem noção do tamanho da jarra que ela levava, mas creio eu que era uma jarra que dava para viver pelo menos aquele dia de água. Então era uma jarra, imagina um galão, é que não tem mais o galão, mas imagina um galão de 10 litros e olhe lá, né, dependendo da situação. Então a gente consegue entender que era trabalhoso. E que se existisse, então, uma chance de você não precisar mais fazer esse processo, a pessoa estava querendo, era aceitável. E por isso que eu falei que eu acho engraçado essa parte da samaritana falando com Jesus. Falando, então, dá dessa água. Porque ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Ela estava entendendo que ele estava falando de coisas terrenas. Ela achava que Jesus falava de verdade, de fato, sobre isso, sobre como beber a água, onde beber a água, sabe? Ela queria, então me ajuda, né? E isso é muito comum, você perceber que não só nos tempos bíblicos, mas nos tempos de hoje, o nosso equívoco em entender o que Jesus está querendo falar, entender o que Deus quer falar conosco. Por exemplo, os discípulos, naquela época, achavam que Jesus viria para reinar, ser o rei dos judeus de forma terrena. Ou seja, eles achavam que Jesus ia derrubar o trono, ia pegar de forma política, sentar e reinar e governar. Eles não entendiam que não era isso. Jesus, quando veio aqui, passou por tudo, não era esse o foco. E o mais engraçado é que Jesus nunca escondeu. Sempre falou, não é isso. Meu reino não é aqui, meu reino é do céu. O pessoal, é isso aí, vamos reinar o céu aqui na terra. Era mais ou menos isso que o pessoal queria. Trazer as coisas para baixo. Então você consegue ver que era normal. E é normal hoje, a gente entende errado. Então, para nós, lendo essa passagem, é muito nítido. É nítido que Jesus falava sobre algo espiritual e a samaritana entendia algo terreno. Agora, o que talvez você não parou para pensar é o porquê que a samaritana estava achando que era algo terreno. Porque, convenhamos, se eu falo para vocês, eu tenho uma água viva aqui, vocês vão achar que é algo espiritual. Porque água viva só tem duas coisas. Uma coisa, na verdade, que eu saiba. O bichinho, né? A água viva. De resto, você acha que eu vou ter um bicho aqui? Eu pego um copo e falo, eu tenho a água viva. Aí você vai achar que é um bicho? Não, é espiritual o que ele está falando. Então para a gente é óbvio, a gente lê e fala, é espiritual. Mas por que a samaritana achava que era terreno? Água viva, em outras versões, água da vida. Por que ela estava achando isso? Eu nunca parei para pensar nisso. Mas agora eu parei. Quando Jesus ele chega, ele fala assim, aqui eu posso te dar água viva. Né? E ela
não entende por quê. Porque, primeiramente, o termo água viva, no passado, era utilizado para falar sobre a água num estado diferente. Água viva era uma água que vinha de nascente. Então, você tinha uma nascente, uma fonte de água. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na nascente do rio Tietê. É muito bonito de ver, porque você olha assim no lago, você vê da terra pulsando água, nascendo. Então, para aquele povo naquele tempo, a água viva era isso. A água que vem da nascente, que vem de algo corrente. Geralmente era falado nessa situação. Da onde nasce aquilo é a água viva. Então, talvez o que ela estava achando era isso, porque água de poço não era considerado água viva. Era considerado água de chuva. Água que cai no solo, e aí acontece, eu até anotei também, a percolação. Olha que bonito esse termo. Percolação, que é quando a água vem, começa a passar, descer pelo solo e até o subterrâneo. É por isso que existem os poços que pegam, né, aquelas águas do subterrâneo. Então é água de chuva. Não era considerado água viva. Não, ela era corrente. Tinha uma nascente. Então fica mais fácil. Quando ela vira e fala assim, quando Jesus, na verdade, fala assim, se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim água e eu te daria água viva, ela estava pensando assim, e fica mais fácil de entender, eu sei, mas como é que o senhor vai pegar água se o senhor nem tem um barro no balde? Vou falar balde, esqueci o nome, jarra. Você não tem, como é que o senhor vai pegar? Ela estava olhando e pensando que Jesus tinha um lugar onde tinha uma nascente. Também fica mais fácil entender quando ela fala assim, então por acaso o senhor é maior do que Jacó? Ou seja, ela estava achando que Jesus tinha uma terra na qual, aonde tinha uma nascente, aonde tinha uma fonte. Então ela estava achando isso, falou assim, peraí, deixa eu entender, o senhor não tem nada de água aqui, não tem nenhum jarro. E o senhor é maior do que Jacó, que tem todas essas terras, tem esse poço. O senhor tem uma nascente, tem uma cachoeira, né, no seu terreno. Quase mais ou menos isso. E quando a samaritana ela fala de beber dessa água, ela está falando da terrena, ela não queria mais. Se ele tem essa possibilidade, vamos ficar com ele, né? Se ele tem essa facilidade da água, vamos morar ali, vamos estar juntos, então me dá dessa água, para que eu não tenha que vir mais para cá, facilita também o entendimento. O problema ali, ela colocou um problema como eu não quero mais vir para cá, então me dá dessa água, me mostra onde é que fica essa nascente, era isso que ela queria. Ela não queria mais ter trabalho. Jesus percebendo, ele avança um pouco a conversa. Ele talvez percebendo que a samaritana não estava ainda entendendo, então ele avança um passo. E aí ele chama o marido dela para vir, né? Até ele. Então traga o seu marido. E por que ainda assim, e aí eu quero dividir dois momentos. O momento na qual Jesus fala para ela chamar, e aí é o momento que a gente vai parar para imaginar o que ela estaria pensando, e o momento posterior, que depois quando ela responde a ele, Jesus fala. Então, quando Jesus chama e fala assim, então traga o seu marido para cá. Talvez o que ela tinha pensado ainda era terreno. Porque talvez aquela mulher tenha achado que Jesus estava se referindo a um ritual que está em número 5. Eu não coloquei ali, mas número 5. Por quê? Porque existe uma versão bíblica, que é a Septuaginta, que é uma versão que foi feita do hebraico para o grego, no século 3 a século 1 antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo, o pessoal estava traduzindo o Antigo Testamento para o grego. E para aquela mulher, talvez ela estivesse imaginando que Jesus estava se referindo a um ritual. O que consistia em número 5? Depois vocês leem em casa. Mas na versão que está no grego, as palavras utilizadas no grego, talvez levasse ela a pensar nisso. Porque lá fala assim, se uma mulher ela fosse suspeita de infidelidade, ela tinha que comparecer junto com o marido aos cultos, né, junto com o marido ao templo, e aí a mulher ela faria um juramento de inocência. E lá ela receberia um copo de água viva pura para beber em sinal e mostrando que agora ela estava inocente, pura. Talvez ela estivesse pensando nisso, porque copo de água viva pura. Ele chamou meu marido, talvez ele queira
Ele quer oferecer uma oportunidade para eu demonstrar a minha inocência. Talvez. Então, até aí, eu imagino que ela estava pensando no terreno. Só que, o que faz ela sair do terreno e ir para o espiritual? Quando ela fala, Senhor, mas eu não tenho marido. E Jesus concorda com ela e fala, você realmente não tem. E começa a falar sobre ela. E aí ela vem e fala, Senhor, eu vejo que é um profeta. Agora, entendendo isso tudo, outro ponto que surge é, o que de fato então Jesus estava oferecendo para ela? Se não era água que ela estava entendendo, o que Jesus queria oferecer ali para ela? E aí eu quero analisar um ponto antes para a gente conseguir entrar. Porque uma coisa que eu posso te dizer o que Jesus estava oferecendo, eu tenho certeza que ele não estava oferecendo a ele mesmo. Ele não está falando dele próprio. E como é que eu sei disso? Quero ler com os irmãos aquilo que vai me embasar. João 6,35. João 6,35 diz o seguinte, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus disse que ele é o pão da vida, não a água viva. E aí tem um outro ponto que ajuda a embasar mais isso, dizendo que Jesus é o pão e não a água, que está lá em Apocalipse 21,6. Apocalipse 21,6 diz o seguinte, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. A fonte de água da vida, no caso até. Ou seja, se você tem sede, vem a mim, que eu vou te dar de beber da fonte, não dele. Então, se Jesus não estava se oferecendo, não estava oferecendo a ele mesmo como um meio ali para aquela pessoa, para o samaritano, o que Jesus está oferecendo? A resposta é muito simples, muito óbvia, muito clara, e ela está lá em João 7,37 ao 39. E aqui é um dos momentos em que a Bíblia dá um spoiler para a gente. Porque lá diz o seguinte, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito, aqui está o spoiler. E isto disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Não sei se todo mundo conhece a música Fonte de Água Viva, do Adhemar de Campos, mas a gente costumava cantar muito aqui. E o refrão é uma música simples, e o refrão ele fala, a fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, espírito de vida e louvor preciso dele. A gente sempre canta, às vezes, e não, por isso que eu falo, presta atenção no que você canta, porque Jesus ele é a fonte de água viva, Jesus é a fonte de água viva, e a água viva é o Espírito Santo. Então Jesus, ele estava querendo conversar algo, querendo já ministrar algo no coração da samaritana, falando assim, se você vier a mim, se você soubesse na verdade quem eu sou, o dom de Deus, você pediria de mim o Espírito Santo e eu te daria o Espírito Santo. Jesus estava fazendo uma metáfora com a vida. Ele estava fazendo uma metáfora, tentando utilizar as coisas como Jesus sempre fez, utilizando as coisas ao redor e trazendo a solução dos problemas, a solução da sede, a solução das coisas, era o Espírito Santo, não uma água de uma corrente, a qual a samaritana achava que era. E é baseado nisso que eu quero tirar algumas lições com os irmãos. A primeira lição, agora que a gente já sabe que a água viva é o Espírito Santo, é que o Espírito Santo é essencial para vivermos. E para isso, para me embasar, eu quero ler 1 Coríntios 6,19, com os irmãos, que diz o seguinte, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Como a gente falou, por isso que é legal você trazer várias informações, porque você vai trazendo e juntando as coisas. Como a gente já viu, é natural sentirmos sede.
E aí, o hipotálamo manda lá o sinal para o córtex, que o córtex nos traz a sensação e sentimento de sede. O espiritual é a mesma coisa. A nossa alma é o hipotálamo. É ela que percebe a falta da água, que é o Espírito Santo. E esse sinal é convertido num sentimento, numa sede. Por isso que a gente fala de sede, aquela vontade, aquela garra, aquela força que a gente tem, aquele algo que eu preciso disso, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Jesus. E como a gente leu aqui, nós somos feitos para ser morada, habitação do Espírito Santo. Então, se nós somos feitos e a nossa alma ela clama pelo Espírito Santo, a nossa vida só funciona se o Espírito Santo estiver. A nossa alma, ela, assim como a sede, ela sabe que a gente precisa de Deus. Seja você, seja a pessoa crente ou não crente, a alma dela sabe de onde vem o que ela precisa. Diz até um ditado, que às vezes quando nós suspiramos, sabe? É o clamor da nossa alma por Jesus, é o clamor da nossa alma pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a presença de Deus. Ela atua e habita em nós. Ela tem que atuar e habitar em você. Se você é salvo, se você um dia falou, eu creio em Jesus, eu confio nele e eu me rendo a ele. Se você entregou a sua vida a Jesus, automaticamente você teve o seu coração aberto para que o Espírito Santo more em você. Ou seja, Deus mora em você. E desempenha um papel fundamental na sua vida. O Espírito Santo, para que a gente possa identificar o Espírito Santo na nossa vida, é aquela voz que te leva de acordo com o que a Bíblia fala. É aquela voz suave. Ela não grita, ela não fala alto, ela não te coloca, não te puxa para as coisas. Ela te faz pensar, ela te faz questionar. O mais legal disso tudo é que o Espírito Santo, ele concede várias coisas para a gente. Ele concede dons espirituais para que a gente edifique a igreja, as pessoas. Referência para vocês anotarem, não trouxe, mas referência para vocês anotarem, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que fala sobre os dons, que cada um tem o seu dom. O Espírito Santo, ele também nos guia nas decisões, ajuda a entender as Escrituras. Se você tem dúvida do que você lê, se você tem dúvida do que está escrito, é o Espírito Santo que te aconselha, é o Espírito Santo que te mostra. O Espírito Santo capacita a gente a desenvolver características como amor, alegria, paz, paciência, bondade, Gálatas, o fruto do Espírito. E quando a gente vê isso, é um sinal muito claro de que o Espírito Santo está atuando na nossa vida. Quando você vê uma pessoa que você olha e fala assim, essa sim tem o fruto do Espírito, sem tirar nem pôr. Aí a pessoa ela está sendo moldada pelo Espírito Santo. Até mesmo quando a pessoa ela era de alguma forma e ela começa uma transformação, você fala, é verdade. Isso é o Espírito Santo movendo essa pessoa. Então, se o Espírito Santo ele nos guia, nos capacita, nos mostra a direção, se nós somos morada dele, então é crucial que a gente busque um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Então, utilizando da metáfora, a gente precisa se hidratar de Deus, tomar dessa água. Eu preciso de Espírito Santo. Se você está com sede natural, começa a trazer isso para o espiritual. Eu estou com sede, mas também estou com sede de Deus, sabe? É permitindo que Ele opere da maneira como Ele quer, do modo que Ele quer, o modo que a gente precisa, que aí a gente começa a ver que é o amor de Deus e a graça de Deus é refletida nas nossas vidas. Amém? O segundo ponto, meus irmãos, o Espírito Santo ele satisfaz a nossa alma. Para embasar, Salmos 107, o versículo 9 apenas, que fala o seguinte: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus,
houve-se ali uma distância, um grande rombo ali, uma perda de intimidade, um buraco, um vazio no ser humano. Um buraco tão grande que só Deus podia preencher. E é graças ao sacrifício de Jesus na cruz, meus irmãos, que hoje nós temos acesso novamente a Deus, acesso novamente ao Pai. E é assim que nós podemos preencher esse vazio. Porque, como eu já falei, a nossa alma, ela clama por Deus. E quando nós nos preenchemos do Espírito Santo, quando a gente pega esse vazio que existia nas nossas vidas, e nós colocamos Deus, nós colocamos o Espírito Santo ali, não tem mais nada do que a gente mais precisa aqui. E é como se fosse um dia, assim, o sol lindo, você na praia, tranquilo, tomando aquele sol, aquela brisa, com uma água de coco do seu lado, sua família ao redor. Acho que a primeira frase que você vai falar, não preciso de mais nada, né? É exatamente isso, que essa sensação que deve ser trazida quando nós nos preenchemos do Espírito Santo. Eu não preciso de mais nada. Meu pai fala uma coisa agora, eu achei engraçado, vou expor um pouco só a vocês, pai e mãe, só um pouquinho. Minha mãe, ela é, sempre, a gente brincou sempre em casa que minha mãe era a mais da palavra. Então, se você falasse uma coisa para ela, eu brincava que ela te dá o toco gospel. Ela te dá o toque. Aí você toma uma palavra na cara, vem uma palavra de encontro, aí você fica até desnorteado. E eu sempre brinquei também, a gente sempre brincou que o papai era mais terreno, não, né? Mas mais tranquilo ali, não, né? Mais assim, mais ligado, né? E uma das coisas que acontece, que ele brinca atualmente, que agora ele está tão tranquilo. Ele está tão tranquilo, eu estou Cidinho agora. Eu estou parecendo a Cida agora. Eu estou Cidinho. Eu estou tranquilo. Sabe? Isso só é possível quando você se preenche do Espírito Santo. No domingo passado, né, o irmão João falou, perguntou, você nem tem problema, né? Claro que tem, né? Uma brincadeira, mas é claro que tem, mas quem olha, às vezes pensa, não tem problema, está tão tranquilo. Não é isso. É que nós preenchemos e devemos preencher esse rombo que nós mesmos causamos com o Espírito Santo. Aí você vai ver que não tem mais medo. Não tem mais medo. Uma das coisas que, e isso é para a vida, tá? Para a vida, para tudo. Uma das coisas que eu comecei a colocar muito tempo atrás em prática na minha vida era que eu não ia negar mais as coisas. Eu falei, não vou falar, irmão, não vou mais negar. Então veio para mim, eu vou aceitar. Aí eu lembro nitidamente que na faculdade, último semestre na verdade, e precisava de um orador de turma. Aí pegaram o primeiro bobo, né? Eu falei assim, João, você fala? Você é o orador da turma? Você bola o texto, fala aí? Aí eu falei, eu falo. Aí o pessoal ficou meio, nossa, mas você fala? Eu falo. Vocês querem que eu fale? Eu falo. Se alguém quiser falar, eu falo. Vocês falam. Não, pode ficar com você. Eu falei. E colação de grau, você vai ter família de todo mundo. Não é só a minha família. Não é só os amigos de escola, de classe. É a família do fulano, beltrano, ciclano. Na minha área, que é uma área um pouco mais curta, tinha vários cursos. Então tinha curso de ciência, tinha curso de análise de desenvolvimento, tinha curso de curso que até nem tinha existido, não tinha mais, que era curso de banco de dados, tinha um monte de curso, um monte de gente, um monte de família. Eu falei, sabe? Usei, falei, vamos lá, vamos falar. Eu falei, achei que ficou legal, achei que foi bem bacana. É o medo. Mas não, o Espírito Santo está comigo. Parece bobo, né? Uma coisa mas o Espírito Santo está comigo. Você precisa de coragem, você precisa enfrentar as coisas. Não é você que vai conseguir fazer isso sozinho. Você não faz... bota uma coisa na sua cabeça, que é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Você não pode fazer nada sem Deus. Sem Deus você não faz nada. Sem Deus você é só pó. Às vezes é meio duro ouvir, mas é real. Você sem Deus não é nada. Com Deus você pode fazer tudo.
Então, observando isso, você colocando Deus, você vai ver que nada mais te abala. A Bíblia ela faz uma menção, aí não trouxe também, mas anotem. Jó 41, 22, tem uma frase que ele fala assim, que até a tristeza, diante do Espírito Santo, diante de Deus, ela salta de alegria. Sabe? Então, como é que você vai passar por um problema? Como você vai ficar preocupado se você tem o Espírito Santo? Como é que você vai ficar triste se o Espírito Santo que habita em você faz com que a tristeza vire alegria? É muito louco, mas é real. Então, agora, muito importante, estar cheio do Espírito Santo não te garante que você não tem problema. Você vai ter problema. Teve um dia aí, a gente estava voltando, do médico mesmo, estava voltando com a minha mãe a pé, e a gente conversando sobre essas coisas, sobre, a vida é assim mesmo, às vezes o livre-arbítrio de uma pessoa interfere na minha vida e eu vou ser prejudicado por conta do livre-arbítrio de outra pessoa. Ser crente ou não ser crente não interfere em nada disso, não muda. O que muda? E a gente sabe, é como que a gente passa por isso. Sabe, eu confesso que quando eu estava começando com a dor no rim da pedra, eu estava no banho. Porque eu tenho um pequeno problema. Eu acho que qualquer dor é solucionada com um belo banho. Nos homens não funciona. Mas eu ainda acho, eu ainda acredito. Então eu estou com dor, eu quero tomar banho. Então eu fui para o banho. E aí no banho eu orei para Deus e falei assim, Deus, eu sei o que o Senhor pode. Então tira agora. E nada. Aí eu tira agora então. E nada. Eu falei, cessa essa dor. E nada. Eu falei, então vamos para o médico. Eu não fiquei abalado, sabe? Minto. Eu não fiquei abalado espiritualmente. Fisicamente eu estava horrível. Eu estava horrível. Mas espiritualmente isso não abala. Mas não. Porque é por essas questões que, né, hoje a gente está conversando sobre essa mensagem. Então Deus ele tem a forma dele, as coisas como ele vai agir. O que você precisa ter é Espírito Santo na sua vida. Se você está com medo, então beba mais do Espírito Santo. Se você está com receio, beba mais do Espírito Santo. Se você está preocupado, pega o balde do Espírito Santo e joga assim. Se molha do Espírito Santo. Faça de tudo para que você possa confiar plenamente em Deus, plenamente no amor dele, para que você não se abale com mais nada. Amém? Assim como diz a música, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Amém? O terceiro ponto, meus irmãos, o Espírito Santo cura o nosso interior. Para embasar, vamos ler Romanos 8, 26. Romanos 8, de 26 diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu fui lá para o urologista, ele disse que tudo ia ser, natural. Essa pedra aí vai ser natural. Vai sair natural. Desde que você tome água e evite alguns alimentos. No caso, ele tinha falado, um dos que pega bastante é o sódio. Ali realmente, esse ponto aqui, esse ponto terceiro, que o Espírito Santo é o que cura o nosso interior, foi o ponto que eu comecei a meditar lá no médico. Foi aqui que eu comecei a meditar nessa mensagem. Porque assim como o terreno espiritual é igual. Porque a gente vive num mundo, meu irmão, de muitas almas machucadas. Às vezes, até a nossa alma está machucada. E o que pode machucar nossa alma? Trauma no decorrer da nossa vida. O estilo de vida que a gente está vivendo. O meio onde a gente está vivendo. A cultura na qual nós estamos consumindo. Tudo isso pode influenciar para que esses traumas sejam gerados. E aí vai gerar problemas. Esses traumas geram problemas como estresse, depressão, transtorno. E como que é cuidar da nossa alma? Eu falei, é como o terreno. Porque a alma você não vê.
Você sabe que existe, mas como é que você cura de algo que você não vê, que você não toca, mas você sabe que existe? Como é que cura isso? Eu sempre fiquei com medo de um dia existir uma doença, ou eu ter uma doença na qual eu não sei a cura, sabe? Porque, para mim, as coisas, a dor, as coisas, elas estão aqui, elas existem, elas estão, de alguma forma dá para chegar, né? Agora, como é que se cura algo que você não chega lá? Você pode abrir o corpo, você não chega na alma. Como é que cura isso? Da mesma forma como a gente cura uma pedra no rim. Igual. Sabe por quê? Porque eu tive um problema muito semelhante no passado. Uma vez, eu viajando, fui para Natal, acho que eu já comentei. Eu não estava acostumado com os temperos daquele lugar. E eu era um cara que come muito, nem dá para perceber, né? Eu gostava muito de comida. E eu falei, eu vou, nossa, férias, vou comer bastante, vou aproveitar. E aí eu comecei a comer uns negócios, porque assim, eu não... Por que eu posso comer um cheeseburger se eu posso comer um duplo cheeseburger? Você entendeu? Essa é a minha mentalidade às vezes. Então eu cheguei lá, pedi um negócio com pão de macaxeira, que não sei o que, tal, não sei o que. Comi, muito tempero. Eu comecei a ter uma gastrite. Só que a minha mente, ela começou a me boicotar. Porque a gastrite, ela é uma sensação horrível. Parece que tem, assim como uma pedra no rim, parece que tem alguém dentro de você. Eu vou definir muito bem. Parece que tem alguém dentro de você com uma faca fazendo assim, ei, sabe? Clec, e você assim, ó. Sabe? É uma pessoazinha ali, né? Essa é a dor da gastrite. Assim como uma pedra no rim, só que no rim é aqui. A minha mente naquele momento, ela estava, e aí? E agora? Sabe? Aconteceu várias coisas, sabe? Eu não sabia o que sentir. Às vezes, sabe? Não dava. E aí eu fui para Natal, eu fui de avião, então eu já estava, era a primeira vez que eu tinha viajado de avião, então eu estava imaginando na volta, como é que eu ia voltar com gastrite, e se eu tivesse dor, o que eu faço? Eu salto do avião? O que eu faço? A mente pensa essas coisas, a minha pelo menos pensava. Eu voltei para cá, abalado. Eu comecei a ter medo de doença. Comecei a ter medo e esse medo foi virando um pavor, que foi virando um pavor e que está começando a virar um pânico. A ponto de que não era mais gastrite e que eu acordava à noite desesperado achando que eu não tinha mais ar. Sabe? E faltando ar, mas não estava faltando ar. Sabe? Então eu comecei a ter esse medo. E como é que eu fui curado? Desse transtorno, desse trauma. Uma vez, o Fernandinho estava fazendo um show, eu estava lá, e ele começou a pregar, entre um louvor e outro, e aquela pregação me tocou, e eu senti o Espírito Santo falando comigo, a ponto que no dia seguinte eu já não tinha mais esse problema. O Espírito Santo tratou. Aquele momento eu abri um copinho de água do Espírito Santo, e comecei a beber, e aquele problema foi saindo, e foi saindo, e foi saindo. Por isso que eu falei, é a mesma coisa. Como se eu estou com uma pedra no rim, solução, hidratar. Se eu estou com um trauma, solução, hidratar. Só que do Espírito Santo. Hidrate-se de Deus. Eu acho que é a frase maravilhosa para a gente levar. Hidrate-se de Deus. Permita você experimentar uma vida lado a lado com o Espírito Santo, lado a lado com Deus. E se for necessário, você vai precisar se afastar de alguns alimentos que vão te causar mal, que fazem mal para você. Aquilo que te causa dor. Uma coisa que você já sabe que precisa se afastar, mas é difícil, é o pecado. O pecado te causa dor. O pecado te causa trauma. O pecado ele não é visível. O pecado, quando você está em pecado, não fica nenhuma marca, as pessoas olham para você, você está bem. Não é igual uma gripe, que você olha, a pessoa está com o nariz vermelho, falando mais ou menos assim, desse jeitinho. Pecado não, ele afeta a alma, ele chega na sua alma. Então,
Você precisa se afastar dessas coisas que te causam mal. Não pode só, eu vou me encher do Espírito Santo, mas eu vou continuar consumindo o meu pecado. Você vai ficar com esse problema para sempre, vai doer. Vai ser difícil, você vai passar por essa dor várias vezes. Por quê? Porque Deus permitiu? Não, porque você escolheu passar por isso. Se afasta do pecado, se afasta daquilo que te causa mal. Se liberta dessas coisas. E se encha do Espírito Santo. Beba do Espírito Santo. Eu quero concluir com os irmãos, e eu quero fazer 2 convites hoje. O primeiro convite é o seguinte: se você percebeu hoje, que sua alma percebeu hoje, e ela começou a te dar um sinal, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso dessa água viva, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Consolador, eu preciso desse refrigério. Faça como está escrito em João 7,37. Eu não anotei, mas vocês anotem. João 7,37. Faça o que está escrito lá. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você percebeu hoje que sua alma tem sede de Deus, se você tem sede, beba dele. Agora, se você consegue ver que sua alma está hidratada, que sua alma tem o Espírito Santo, que sua alma está bem, que você, eu bebo 2 litros de Jesus por dia, ou mais. Eu quero te fazer um convite também, só que agora no 7:38, o outro era o 37, o 38, que está escrito lá: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que eu quero dizer, meu irmão, é que se você tem Deus, sua alma ela já tem Deus, ela está pronta, já está perfeita. Você tem que entender uma coisa, que você agora também é uma fonte de água viva. Você agora também transborda do Espírito Santo. Você tem isso em você. E uma coisa que eu não lembro também, se foi alguém que disse aqui, eu não lembro exatamente as frases, eu também tentei procurar bastante, mas é você ser uma fonte de água viva, você ter um rio fluindo em você, é como se fosse um rio realmente fluindo, porque a existência desse rio ultrapassa a própria água, ou seja, ele não vive para nutrir ele mesmo mais, ele vive para nutrir os animais, ele vive para pegar, entrelaçar as margens, se conectar com outros rios. Ele vive para dar sustento aos animais, para dar sustento às pessoas, sustento ao ecossistema. O que eu quero falar? Você que consegue enxergar isso, você é importante demais para poder compartilhar essa água. Você é uma fonte que você precisa, quando você vê alguém cansado, desidratado de Jesus, você é o responsável por ser aquela água, aquele rio que vai fazer aquela pessoa se hidratar, se conectar a Deus. Nós temos que ser instrumentos. Não somos chamados para ficar parado. Não somos. Se você tem, você é um instrumento que Deus quer usar. Você é o rio que Deus quer fazer com que as pessoas bebam dele, através da sua vida. Então são esses 2 convites que eu quero fazer. E esses convites só você mesmo vai poder dizer. Só você mesmo vai poder analisar a sua vida. Só você mesmo vai olhar para dentro e vai falar, eu preciso mais de Deus, ou então, eu preciso espalhar mais de Deus. A fonte da vida é Deus, a fonte da vida é Jesus, a fonte da vida é o Espírito Santo, e você tem essa fonte dentro do seu coração, dentro do seu ser. Você tem essa fonte. Amém? Vamos baixar as suas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos orar para que Deus possa estar entrando nos nossos corações e validando tudo isso que nós ouvimos hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia. Te agradecemos por
ouvir da Tua palavra, Deus. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. Deus, nós queremos a cada dia mais nos hidratar de Ti, Deus. Queremos beber do Espírito Santo. Queremos saciar essa sede que existe em nós, Pai. Além disso, Pai, queremos nos encher tanto do Senhor, queremos nos encher tanto do Espírito Santo, queremos seguir tanto aquilo que Jesus nos ensinou, a ponto de sermos a fonte de água viva para as pessoas ao nosso redor, fontes de águas vivas, fontes de rios fluindo por aí, que possamos, Deus, espalhar a Tua boa nova, espalhar a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos irmãos e aos nossos corações, que dia após dia, Pai, no calor dessa vida espiritual, que possamos hidratar dia após dia do Senhor, nos enchermos a cada vez mais. É isso que nós te pedimos, Deus. Analise o nosso coração, sonda o nosso coração, vá a fundo nele e observe, Pai, o que tem em nós, o que dá para mudar, o que dá para melhorar, e que possamos, Pai, ouvir mais dessa palavra e seguir mais dessa palavra. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas a Deus, amém?